Não esqueci. Hoje é Santa Ceia e eu quero continuar trazendo para vocês as direções que Deus colocou no meu coração. Abra em Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13. Antes de ler a passagem, eu vou falar o que eu falei na quinta-feira. Eu comecei, na quinta-feira, eu vou começar uma série de estudos aqui em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é a passagem das Escrituras que tem mais parábolas. Não tem outro capítulo que tenha tantas parábolas como em Mateus capítulo 13. E nós temos aqui 7 parábolas onde Jesus fala, e falou-lhes uma outra parábola, mas na minha contagem tem uma 8ª que Jesus não falou que era uma parábola, mas ele faz uma outra parábola na minha contagem. Mas vamos como Jesus falou, 8 parábolas que o Senhor Jesus nos relaciona aqui, 7 que ele mesmo diz que são parábolas. E eu comecei a ministrar essa palavra na quinta-feira e disse para a igreja, olha, eu vou caminhar com vocês em Mateus 13 e nós vamos estudar essas 7 parábolas. E eu comecei na semana passada, na quinta-feira, falando sobre a parábola do fermento, no versículo 33. A parábola do fermento. O versículo, a menor parábola que nós temos ali. Mas o versículo 10 de Mateus 13, eu queria que você lesse comigo, por favor. Leia aí na sua Bíblia, me acompanhe. Mateus 13. Alguém pode perguntar assim, mas por que Jesus falava tanto através de parábolas? Por que ele falou tantas parábolas? E ele diz assim, versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que ele fala por parábolas? É interessante, os discípulos fazem essa pergunta, porque Jesus tinha feito uma parábola só, e aí depois Jesus vai falar mais 6. Mas quando Jesus falou uma parábola, eles vão para Jesus e perguntam, por que você está falando por meio de parábolas? E a resposta de Jesus segue aí no versículo 11, ele diz assim, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então, o versículo 11 e versículo 12 explica por que Jesus deu tantas parábolas. E tem 2 razões aqui muito claras, que ele mesmo respondeu. Por que eu vou falar por parábolas? Porque eu quero dar a vocês a revelação do reino. Eu quero que vocês entendam esses mistérios do reino. Então eu vou falar por parábolas para você entender o reino. Nós temos que entender que parábola é uma história, né? Uma história com E, não com H, é uma historinha, que é falada daqui da terra, para a gente entender algo que é do céu. Então a parábola é muito gostosa, por quê? Porque Jesus usa aquilo que é natural, aquilo que a gente entende, para falar de algo que a gente não entenderia. Então, por que você fala por parábola, Jesus? Versículo 11, para vocês entenderem o reino dos céus. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer entender sobre o reino, você precisa entender essas parábolas. Porque aqui tem a revelação que Jesus disse que nós precisaríamos para o reino. Mas não é só isso. Ele fala uma outra coisa. No versículo 11 ele diz que é para que você entenda. Mas no versículo 12 ele fala uma outra coisa. Ele diz assim, para que aquele que tem, tenha mais. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha o versículo 12. Eu falei na quinta-feira, eu disse assim, olha, Jesus é uma pessoa maravilhosa, Ele é Deus, Ele nos entrega muitas coisas boas, mas tudo que Ele nos dá, irmãos, vem acompanhado de um problema. Entenda o que eu quero dizer com isso. Eu quero dizer o seguinte, não é
de qualquer forma, não é de forma leviana, não é de qualquer maneira, vem acompanhado de coisas que Ele espera que nós venhamos a mudar, a nos posicionar para receber. Então, Deus nos promete muitas bênçãos, sim, mas Ele quer comprometimento com isso, não é assim, eu vou te abençoar e você continua vivendo como você quer. Então Ele diz assim no versículo anterior, eu vou falar por meio de parábolas para que você entenda os mistérios. E o versículo 12 ele diz assim, para que você que tem o entendimento, tenha o quê? Mais. Então, quando você tem entendimento, você vai ter mais. Fala para o teu irmão, quanto mais você tem, mais você vai ter. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Porque se você não entender isso, você vai participar do culto, igual como se fosse um culto religioso, você não vai sair daqui sem nada. Mas você tem que entender o que Jesus está falando. Se você tiver o entendimento da revelação, você vai ter mais. Agora vamos lá. Lembra, tudo que Jesus nos dá é maravilhoso, mas vem acompanhado de problemas, de dificuldades. E se eu não entender? E se eu jogar de lado? E se eu não quiser entender? O que acontece? Vamos, gente, o que acontece? Lhe será até? Não, mas não é só que vai ser tirado. Leia o versículo, o que diz o versículo? Foi o Senhor Jesus que disse, é importante para nós isso. Pois ao que tem, lhe se dará, e terá mas ao que não tem, vai ser tirado, é isso? Não é vai ser tirado. Até o que tem lhe será tirado. Então vamos lá. Aquele que tem vai lhe dar mas o que não tem, até o que... Agora você vai entender porque que algumas pessoas passaram pela igreja, foram líderes, oraram em línguas, operaram milagres, porque tudo isso é no nome de Jesus, não são pessoas, é Jesus que faz. E aí você vê muitas vezes a pessoa no mundo, é pior do que o incrédulo, ouvindo música do mundo, bebendo, fumando, pior que um mundano. E você fala assim, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu? Está aqui. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E não é a igreja que tira, não é o homem que tira. Isso é uma questão dele com as pessoas. É como eu disse, Ele nos dá, mas Ele espera o nosso comprometimento, nosso respeito. Você está diante de uma mesa que a gente olha e fala assim, é pão e vinho, pão e o cálice. Não, aqui tem a morte do meu Deus, que ressuscitou no terceiro dia por nós, está vivo, mas aqui simboliza Ele na sua morte. Então não é assim, ser cristão, eu levo a vida como cristão do jeito que eu quero. Se eu não levar a vida de cristão de maneira comprometida e séria, eu vou perdendo. Daqui a pouco eu já não tenho mais vontade de vir na igreja, daqui a pouco eu não tenho vontade mais de orar, eu já não leio mais a Bíblia, eu quero vir na igreja a hora que eu quero, não todos os dias, eu já começo a vir quando eu preciso. Aí você fala assim, eu acho que a igreja está cada vez mais fria, a igreja está mudando. Não, você está perdendo, está tirando. E aí é que vem a ministração do domingo. Eu preciso ter azeite, eu preciso investir na minha vida para que o azeite me mantenha em fogo, senão eu perco. Eu falei na quinta-feira, eu falei sobre a parábola do fermento, versículo 33, não vou ministrar essa parábola foi uma parábola gostosa que nós vimos na quinta-feira, e que Jesus disse que foi colocado um pouco de fermento no meio da massa, de 3 medidas de massa, e nós vimos que esse fermento que foi colocado, fale comigo, foi
fez com que toda a massa se tornasse uma massa só, e ela cresceu. Assim vai ser o reino, vai crescer. E nós aprendemos algumas coisas tremendas na quinta-feira, porque uma das coisas que o Senhor falou muito comigo foi: o fermento foi colocado no meio da massa. As pessoas não viram, muitas vezes a gente não vê, mas nós sabemos que o fermento está lá. Muitas vezes a gente não vê Deus fazendo, mas nós sabemos que Ele está ali e que Ele vai fazer a qualquer momento, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero caminhar com você, convido você a ficar em pé, por favor, na segunda parábola, a parábola do grão de mostarda, versículo 31 e 32. Nós vamos meditar nessa parábola para tomar a ceia. Lembre-se, e agora eu convido você a ser muito um homem de Deus, uma mulher de Deus, a olhar para isso e falar assim: bom, se eu entender, vai ser me dado mais. Se eu compreender, o Senhor vai me dar mais. Mas se eu passar desapercebido, até o que eu tenho eu vou perder. Então é bom você agora colocar o teu foco nisso, porque não fui eu que disse isso, foi o Senhor. Diz assim o versículo 31, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Vamos ler de novo a parábola? Presta bem atenção nela. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Vamos pedir para que Deus nos abençoe? Ore por você agora. Peça por você. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Estamos diante da Tua mesa, queremos participar, ó Deus, desse momento tão santo que é comer do pão e beber do cálice, nos lembrando do que o Senhor fez por nós na cruz. E eu peço que nesta noite, por meio dessa palavra, o Senhor enche o nosso coração de revelação e nós possamos ter mais conhecimento, mais revelação, para que toda a nossa casa e nossa família sejam abençoados. Guarda o nosso coração agora, Senhor. Eu repreendo qualquer tipo de ação de Satanás e demônios que tentem interferir agora no conhecimento da palavra que o Senhor tem para nós. Todo e qualquer espírito imundo que entrou aqui de maneira ilegal, eu te repreendo em nome de Jesus e ordeno que você seja amarrado agora e saia amarrado desse lugar e não traga uma confusão sobre o coração de ninguém aqui. Em nome de Jesus, saia. Senhor, que os teus anjos nos ministrem, que os teus anjos nos ministrem, anjos de cura, anjos de milagres, que o Senhor se manifeste agora entre nós, que o teu Espírito toque no nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Parábola do grão de mostarda. Igual a parábola do fermento, porque a parábola do fermento eu falei na quinta-feira, né? O fermento ele é usado muitas vezes no Velho Testamento e até mesmo no Novo para apontar o pecado que cresce, mas aqui na parábola do fermento Jesus não usou esse elemento como um símbolo de pecado, ele usou como um símbolo de crescimento. Semelhantemente, a parábola do grão de mostarda já foi usada em outro lugar, uma outra parábola, e infelizmente muitas pessoas usam essa parábola de forma errada, porque está ligada à fé. E eu já vi gente dizendo assim, ó, você tem que ter fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E sendo que Jesus nunca falou para você ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele disse que a tua fé tem que ser como o grão de mostarda, e não do tamanho do grão de mostarda. Deus não quer que você tenha uma fé de 1 milímetro, Ele quer que a tua fé seja como um grão de mostarda, porque quando a mostarda cresce, vira o quê? Uma árvore. Então você pode ter uma fé pequenininha, mas ela tem que crescer.
Jesus não quer que você tenha uma fé como, do tamanho de um grão de mostarda. Ele quer como no sentido de que é igual a ela, é pequenininha, mas vai crescer. Então, essa parábola já foi usada em outro lugar como uma parábola como um elemento de fé, mas aqui não tem nada a ver com a fé. Aqui a parábola está falando de outras coisas e que a gente precisa pegar o entendimento disso. E eu queria caminhar com você nesse entendimento. Primeiro eu queria dizer para você o seguinte, eu não sei se você já sabe, mas nós temos dois aspectos do reino. Um é o reino que um dia Jesus vai voltar e vai estabelecer sobre a terra. Jesus veio para ser rei. A Bíblia nos diz em João que ele veio para o que eram seus, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Jesus veio para ser rei. Se você ler o livro de Mateus, você vai ver no livro de Mateus o tempo inteiro Jesus sendo colocado como rei. Mas os judeus não o receberam como rei. E ele foi crucificado pelos judeus. Os judeus é que deram ordem para a crucificação de Jesus. Mas se Jesus não tivesse sido crucificado pelos judeus, ele seria rei. E se ele fosse rei, o reino hoje estaria implantado. Não teríamos a igreja, nós já teríamos Jesus reinando sobre a terra, e nós teríamos um outro tipo de mover sobre a terra, porque Jesus estaria presente na terra. Mas você pode fazer aquela pergunta inteligente, bom, mas se os judeus não matassem Jesus, Jesus ia ter que morrer, porque ele veio para morrer por nós, pelos nossos pecados. E aí quem mataria Jesus? Seriam os romanos. Os romanos matariam Jesus, provavelmente seriam eles que se levantariam contra Jesus. Jesus ressuscitaria no terceiro dia, da mesma maneira, e ele instalaria o seu reino. Então esse é o reino que nós estamos aguardando para chegar. O reino em que Cristo vai voltar, e lá em Jerusalém ele vai estabelecer o seu trono, o seu corregente será Davi, e nós vamos ter um rei presente sobre a terra, Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos viver a manifestação desse reino. Eu quero ver só 3 versículos com você de maneira muito rápida. Se você não conseguir abrir, você lê aqui atrás, tá bom? Colossenses capítulo 1, abre na sua Bíblia se você conseguir. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Eu quero mostrar para vocês alguns aspectos do reino que nos é proposto. Colossenses capítulo 1. Eu falei 3, mas não é 3, é 13, perdão. Colossenses 1, 13. Achou? Olha o que está escrito. Ele, quem é ele? Jesus, nos libertou do império, de um império, está falando de um império, de um reino, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas espera aí, Jesus já está reinando? Não, ele não está reinando, ele vai reinar futuramente. Mas nós já fomos transportados para esse mover do reino. Existem muitos aspectos do reino que nós podemos esperar aqui na terra. O reino está presente, mas nós podemos trazer a manifestação desse reino. Então nós somos tirados do império das trevas e fomos transportados para esse reino. Olha também, por favor, 1 Tessalonicenses, avança um pouquinho mais, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Olha o que Paulo fala, 1 Tessalonicenses 2, 11, acharam? E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por meio digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Ou seja, o reino de glória está para chegar, mas eu posso viver de forma digna, eu posso viver de forma honesta, recebendo das manifestações desse reino, até que ele venha. Muitas coisas do reino presencial, nós não temos como viver hoje. Como, por exemplo, quando Jesus estiver reinando, a Bíblia diz em Isaías, que o leão vai pastar junto com a ovelha. Hoje, se a gente fizer isso, ele vai comer a ovelha. Mas muitos aspectos do reino já estão aqui que nós podemos usufruir, que nós temos direito de pedir.
Vamos lá para Romanos, por exemplo, o último texto que eu quero ler com você. Eu poderia pegar vários. Romanos capítulo 14. Estou pegando 3, mas poderia pegar vários. Romanos capítulo 14. Olha o que Paulo diz. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Olha o versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo, vivendo esses aspectos, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Então, nós sabemos que o reino físico está para vir, mas nós já podemos usufruir do entendimento que Deus nos trouxe do reino que o judeu não aceitou, mas nós aceitamos. Nós gostaríamos que Jesus Cristo reinasse hoje. Não está, mas nós gostaríamos. Então nós podemos usufruir dos milagres e tudo aquilo que o reino nos proporciona. Dessa forma, vamos voltar lá para a nossa parábola? Vamos lá para Mateus capítulo 13 novamente, para a parábola do grão de mostarda. Vamos olhar para essa parábola. Vamos ver o que Jesus está nos falando aqui, porque se eu entender isso, eu vou entender mistérios do reino, e se eu entender isso, Ele vai me dar ainda mais. Ele diz então, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. A primeira coisa que nós vamos entender do que Jesus está nos mostrando aqui, diferente da parábola do fermento, a do fermento foi colocado. Aqui não, aqui o homem pegou o grão de mostarda e ele plantou, fale comigo, ele plantou, ele colocou. Primeira coisa que nós entendemos é que esse entendimento do reino não nasce de forma natural dentro de nós, ele tem que ser colocado. A nossa natureza, ela confronta a natureza santa de Deus, e essa semente do reino, eu preciso ter dentro de mim, e preciso germinar isso para que ela cresça e isso traga bênção sobre mim. Não adianta somente eu falar assim, glória a Deus, é uma manifestação do reino sobre nós. Glória a Deus, eu estou sentado com Jesus Cristo nas regiões celestiais, ou seja, é uma postura de reino. Glória a Deus, porque eu posso operar os mesmos milagres que Jesus fez e ainda outros maiores. Tá, tudo isso você já sabe. Mas se essa semente que está em você, que te faz saber isso, se essa semente não crescer em você, tudo isso, todo esse conhecimento não valeu para absolutamente nada. Entenda que Jesus está nos mostrando aqui, a primeira coisa, é que esse reino, ele não é meu, esse reino é dele. Eu quero que você pare um pouquinho, porque nós estamos diante da mesa. Vocês lembram quando Jesus, antes de ser crucificado, ele foi levado por um homem chamado Pôncio Pilatos. Lembram dele? Lembram? O homem que lavou as suas mãos, quando Jesus foi entregue pelos judeus ali. Chegou uma hora que Pôncio Pilatos disse assim, o que é que você fez para eles quererem te matar? Qual a razão de você estar aqui? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim, o meu reino não é desse mundo. Eu fui entregue, não com as minhas palavras, né? Estou querendo fazer você entender. Eu fui entregue porque o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eles não teriam feito isso. Mas o meu reino não é desse mundo. Ou seja, se este reino que Jesus está falando não é o dele, então nós temos dois reinos. Nós temos o reino que é dele e nós temos o reino que é o que está aqui. Então eu quero que você comece a pensar o seguinte, existe um reino que já foi plantado dentro de nós, um reino que já trouxe vários entendimentos da vida, de valores, de honestidade, de pureza, que o reino deste mundo já trouxe para nós, e esses valores foram colocados dentro de nós. E agora Jesus diz assim, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pegou e plantou dentro dele. E você precisa agora entender que existem outras sementes dentro de nós.
E algumas sementes que já viraram raízes, já tem árvores. Sim ou não? Tem coisas dentro de nós que já viraram árvores. Medos, insegurança. Quer ver uma coisa? Não precisa abrir, mas você vai lembrar, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala que nós temos que tomar cuidado com uma raiz chamada raiz de amargura. Já ouviu falar de raiz de amargura? Está na Bíblia, em Hebreus 12. Quando você tem uma raiz, você já tem uma árvore, irmão. Você já tem uma planta ali. Já tem alguma coisa. Alguém já semeou isso em você, em mim, e ficou essa raiz. Abre a Bíblia aí, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, 10. Abra lá, por favor. Esse reino que nós vivemos já plantou um monte de coisas dentro de nós. E nós temos um monte de semente dentro de nós. E Jesus diz assim: o reino dos céus é necessário que você pegue essa semente e você plante dentro de você. O que diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10? Porque o amor, acharam? É isso que está escrito? É isso mesmo. Porque o amor do dinheiro é o quê? Outra raiz aí, tem outra árvore aí, tem outra planta aí, tem pessoas que se dedicam ao dinheiro, tem pessoas que morrem por causa do dinheiro, maltratam a família por causa do dinheiro, briga com, deserda irmãos, pai, mãe, por causa de dinheiro. Na minha família, meu avô, quando estava vivo, ele deixou uma casa para cada irmão, 7 irmãos. Quando ele morreu, ele deixou uma casa para cada um dos irmãos. E mesmo assim, a família inteira se dividiu. Por quê? Porque um queria uma casa que era melhor, outro queria a casa que era outra, que era melhor, outro queria o galpão. Raízes, dinheiro. Meu avô trabalhou para ter. E meus tios, minha mãe, meus tios aprenderam o quê? A dar valor no quê? Nas coisas e não na família. Quando ele morreu. Por isso você tem que tomar cuidado com aquilo que você está semeando na vida dos teus filhos. Se você está semeando valores de Deus ou valores dos homens. Qual a semente que está prosperando em você? Porque as sementes do mundo já foi lançada sobre nós. Já tem aí raiz de amargura, dinheiro e muitas outras sementes que estão dentro de nós. Uma vez na minha casa, desde que eu construí minha casa, a primeira coisa que eu fiz na minha casa foi uma edícula no fundo e no fundo eu fiz uma piscina. Porque eu pensava assim, eu vou demorar muito tempo para construir minha casa, mas pelo menos com a edícula no fundo e a piscina eu já vou desfrutar da casa. Já vou desfrutar pelo menos da piscina. E fiz isso, nós fizemos isso. E nós usávamos a piscina e só tínhamos uma edícula. E eu plantei do lado da piscina 3 coqueiros. Coqueiro imperial. O negócio cresce, irmãos. Não, era coqueiro imperial, né? Era coqueiro imperial. E o negócio cresce. E não para de crescer o bicho. Só que, e é lindo, você fala, que lindo. Só que toda vez derrubava um monte de sementinha dentro da piscina. E você ficava doido limpando aquela piscina por causa das sementinhas. O que eu fiz? Comecei a cortar os coqueiros. Fui cortando. Fácil, cortei os coqueiros. Arranquei eles dali. Só os coqueiros. E o resto? Mais para frente, eu olhei e falei assim, eu vou tirar essa grama e vou fazer um concreto. Irmãos, quando nós fomos mexer na grama, tinha uma malha desse tamanho assim, ó, acho que mais grosso. Quem já teve sabe o que eu estou falando. De raízes entrelaçadas do coqueiro na terra. Ou seja, eu tinha que arrancar tudo aquilo. Eu não ia plantar mais nada, mas se eu fosse plantar, eu tinha que arrancar tudo aquilo. Porque aquilo ia impedir qualquer outra coisa de nascer. Eu espero que você esteja entendendo o mistério do reino dos céus. O reino dos céus é uma semente que você precisa colocar dentro de você. Eu creio no que Deus fala na sua palavra. E essa semente que está em você, você precisa tirar as outras raízes para que essa semente cresça. Senão ela vai te impedir de crescer.
essa semente não é sua, é dele. Ela vai dar os valores corretos para a nossa vida. Porém, ela vai entrar em confronto e em conflito com as outras sementes que estão dentro de nós. E agora eu preciso arrancar as outras variedades de sementes, de religiões, de coisas que eu aprendi que eu achava que era certo. Eu preciso arrancar isso para que a semente do reino cresça. Senão não vai crescer. Eu preciso arrancar a religiosidade, eu preciso arrancar os valores errados que Deus nunca me deu, mas que eu recebi desse reino. Abra, por favor, no Salmo 53, por favor, abre lá. Salmo 53, abra na sua Bíblia, Salmo 53, eu não vou dar o versículo agora. Abre aí, olha o que está escrito. Salmo 53, versículo 2, achou? Olha aí, ó. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens. Dos céus, olha Deus para você e olha Deus para mim. Para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. Será que quando Deus olha do céu, olha para cá, Ele olha para você e para mim? Será que Ele vê algum de nós procurando a Ele? Será que Ele vê algum de nós entendendo o que Ele está falando? Aí Ele diz assim no versículo 3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um que faça o bem. Se eu ficar com essas sementes do mundo no meu coração, isso vai atrapalhar o que Deus tem na minha vida, porque as minhas intenções nunca serão intenções que vão ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa daquilo que nós recebemos do mundo para sermos abençoados. Então eu preciso arrancar os fundamentos errados, as raízes erradas, aquilo que cresceu em mim, o medo, a insegurança. Eu preciso fazer perguntas para mim. Por que certas coisas na minha vida não avançam? Você precisa perguntar para você, por que minha vida não avança nisso? Por que minha vida não avança naquilo? E as respostas você vai ver que são porque tem árvores que cresceram em você, de sementes que alguém plantou, ou que você mesmo plantou. Por que eu não confio no meu marido? Apóstolo, eu não consigo confiar no meu marido. Bom, talvez você tenha tido uma vida que infelizmente por não conhecer a Deus, por ter a semente errada, você enganou teu pai, enganou tua mãe, teve sexo antes do casamento, fez um monte de coisa errada, tudo escondida, e agora essa semente, essa árvore de engano cresceu em você, e você olha para todo mundo e você acha que todo mundo está te enganando. Por quê? Porque um dia você enganou, porque um dia você mentiu, porque um dia você fez a coisa errada e tudo escondido, e agora você acha que todo mundo faz as coisas escondidas para você. Então seu marido chega, você já começa a cheirar ele, parece um perdigueiro, para ver se ele está com alguma coisa errada, e ele não fez nada errado. Aí você vai, mas o que está acontecendo? Acontecendo que alguma coisa lá atrás, uma árvore errada foi plantada em você. Aí você vem na igreja, recebe a palavra de Deus, quer que o reino se manifeste no teu casamento, você quer que o reino se manifeste na tua casa, mas tem uma outra árvore do teu lado. Ou você arranca isso e você só vai regar a semente que vem dos céus, ou essa árvore vai atrapalhar o crescimento das coisas de Deus. Você precisa arrancar isso. E isso é em várias áreas, na área sexual, na área de finanças. Pessoas que desde pequenininho, por passarem dificuldade, receberam sementes de miséria. Quantos crentes têm árvores de miséria dentro de si? Não conseguem ver os valores das coisas, gastam o dinheiro de forma errada, e às vezes até tem o recurso, mas age como se fosse um miserável, porque a mente é uma mente de miséria. Por quê? Porque foi plantada lá atrás a dificuldade. Não é culpa sua,
Foi uma situação que o diabo criou, que você passou, que talvez você não tenha nem culpa. O problema é que essa árvore está aí. E se você não arrancar isso, se você não arrancar essas raízes, a semente do reino não cresce em você. Deixa eu avançar um pouquinho mais, para nós irmos para a ceia. Bom, o homem pegou uma semente e ele plantou essa semente, amém? Estamos juntos, amém? Ok. A semente é boa? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. A semente é boa ou não? Você tem certeza que ela é boa? Eu tenho certeza que a semente é boa. Ela é muito pequenininha. Teve um culto logo no início da Resgate, eu distribuí semente para todo mundo. Irmão, você dava, já caía, a pessoa perdia a semente. De tão pequena. Mas ela é boa. A semente, ela é símbolo do reino. É boa ou não é boa? Então, o que é que impede ela de crescer? O solo. Aonde eu planto ela. Porque a semente é boa. Vocês lembram de Colossenses capítulo 3? Eu memorizei o capítulo 3 inteiro de Colossenses quando eu estava no seminário. Capítulo 3, versículo 5. Abre aí na sua Bíblia, por favor. Eu sei, você não sabe, você precisa abrir. Colossenses 3, 5. O que diz? Fazei, pois, morrer a vossa natureza, o quê? Terrena. Qual que é a minha natureza terrena? Ira, indignação, prostituição, impureza, paixão, lascívia. Contra essas coisas é que vem a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Muito bem. Essa é a minha natureza. Isso aí já foi semeado dentro de mim. A semente, ela é boa. Agora, se aqui dentro eu não matar isso, eu impeço o crescimento da semente. E eu aí vou culpar Deus, ou a igreja. Ou, até 10 anos atrás, tudo era o apóstolo aqui, sabia? 10 anos atrás, tudo que acontecia era o apóstolo. Agora eu dividi, agora é o bispo Alex. Mas teve uma época que era tudo eu. Se eu não fizer morrer essa natureza, se eu não impedir essa natureza de se manifestar em mim, ira, indignação, linguagem obscena do vosso falar. O que é linguagem obscena? Palavrão, coisas inconvenientes, paixão, lascívia. Se eu não fizer morrer essas coisas, idolatria. Mas nós temos uma igreja evangélica, a gente não tem imagem e escultura, não, mas nós não temos imagem e escultura, mas tem um monte de idolatria que não depende de imagem e escultura. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Já viu a pessoa dizer assim, se ele me deixar eu morro? Já viu alguém falar isso? Você lembra quando você era jovem? Se ele me deixar eu morro. Hã? Lembra? É um misto de sentimentos, né? Primeiro eu morro, e depois eu mato ele se ele me deixar. Decidiu não morrer mais, mas decidiu matar. Quando você tem esse sentimento, você está idolatrando uma pessoa. Você está falando, essa pessoa é mais importante que Deus na minha vida. Idolatria é quando eu coloco alguém no lugar de Deus, alguém que possa me fazer feliz. Deus é a pessoa que me faz feliz. É a única pessoa que pode me fazer feliz. Se eu não matar essas paixões, a minha semente, a semente do reino que eu tenho, que eu recebo na igreja, todos os domingos, ela não cresce. E a culpa não é de quem deu a semente, porque quem me deu a semente é o próprio Senhor. A culpa é minha, o terreno é meu, a responsabilidade é minha. Eu, como cristão, tenho minha responsabilidade.
Sabe o que Deus disse para os judeus no Velho Testamento? Deus disse assim, ó, você vai colocar uma plaquinha na sua porta, Deus colocava sinais em todos os lugares para você não se esquecer da minha lei. Para o sacerdote ele disse assim, sacerdote, para você não esquecer quem você é, você vai fazer uma mitra, e em cima dessa mitra você vai colocar santo ao Senhor, você vai colocar, eu sou santo para Deus, para que eu não esqueça que eu sou santo para Ele. Até hoje o judeu ele usa um negocinho chamado kippá. Já viu aquele negocinho sobre a cabeça? Sabe para que é aquele negócio? Que é um paninho. Você fala, para que usar um paninho desse que não protege nada? Para que é isso? Isso aí é para ele nunca se esquecer que tem alguém acima dele que é Deus. Ele vai sair de casa, ele coloca o kippá e ele vai andar o dia inteiro sabendo que tem alguém acima dele. E aí eu quero te fazer uma pergunta como um pai espiritual, como disse lá em Tessalonicenses, eu como pai, né, quantas vezes, né? O que é que você faz para que você não se esqueça que a semente do reino está dentro de você e você precisa fazer ela crescer? Porque ela tem que crescer. Eu preciso crescer no entendimento que Deus me deu a condição de operar milagre na vida das pessoas. Deus me deu a condição de orar pelas pessoas e elas serem curadas. Deus me deu autoridade para que eu estou falando de você, tá bom? Você expulse demônios. Já viu a força de um demônio? Já viu o poder de um demônio? Não é todo poderoso, mas já viu o poder de um demônio? E você, diante de um demônio, você vai falar, em nome de Jesus, saia. E ele vai obedecer, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E Deus deu essa condição para você. Esse reino, essa semente tem que crescer em você. Você tem que crescer, que se o teu casamento tem problema, você tem que crescer entendendo que há uma unção sobre você, há manifestações do reino sobre você, para que o teu casamento seja transformado, para que a tua empresa seja próspera, para que a tua vida seja diferente. Você precisa arrancar essas outras raízes, você precisa arrancar essas outras sementes, para que a semente do reino se manifeste em você. E eu vou te falar uma coisa, na minha casa, quando eu fui tirar aquelas raízes, não fui eu que tirei. Quem tirou foi o João, nosso pedreiro que trabalha aqui na igreja. Ele trabalhava naquela época lá na minha casa. Dá trabalho. Dá trabalho. Arrancar coisas enraizadas dá trabalho. Mas, por exemplo, se você não arrancar a raiz de amargura que fica no seu coração, que você está toda hora se lembrando de alguém, que você não consegue perdoar, que você não libera essa pessoa, a Bíblia diz em Hebreus 12 que essa raiz vai contaminar outras pessoas, porque como você não esquece, você fica falando dela para os outros, você fica contaminando. Mas não é essa raiz, não é isso que você tem que dar, você tem que dar do reino. Porque vamos continuar na parábola. A parábola diz que essa semente, quando eu planto ela, ela vai se transformar em uma árvore. E aqui vem uma coisa linda, irmãos, que faz parte de Deus, que é a questão providencial, como Deus é um Deus que provê as coisas para nós. Por exemplo, quando ela se transforma em árvore, a parábola aí diz que ela se transforma em árvore, e o que acontece com essa árvore? Mas não fica olhando para mim, me responda, por favor. O que acontece nessa árvore quando ela se transforma em árvore? O que acontece nela? As aves vêm e se abriga nela. Se você for ver a parábola ela é descrita também em Marcos e ela também é descrita em Lucas. Ela diz que essa árvore vai ficar com troncos bem robustos, acho que é Marcos que fala, onde as aves vão poder fazer seus ninhos. Então olha o aspecto providencial lindo de Deus. Se essa semente cresce, vem a questão da providência. A semente de mostarda não é para virar árvore, e nem é muito menos lugar para fazer ninho de passarinho. Mas também foi usado para isso. Sabe, tem muitas coisas que Deus... Deixa eu te falar isso de uma maneira muito bem simples. O reino tem um objetivo, o reino. O objetivo nosso no reino é adorar o rei. Mas no meio dessa adoração, vem a providência de Deus para muitas outras coisas que não estão no pacote. Que não está na questão da adoração, mas está no pacote da adoração. Ou seja, eu faço essa semente crescer em mim para adorá-lo,
e para ser beneficiado por meio dessa adoração, mas um monte de outras coisas vão começar a acontecer que eu nem precisava, mas o Senhor vai me dar. A primeira vez que aparece essa palavra sobre o Deus que provê, está lá em Gênesis capítulo 22, com Isaac e Abraão. Lembra? Isaac levando Abraão levando Isaac para o sacrifício? Lembra? Quando chega lá no sacrifício, não é necessário fazer o sacrifício, porque Deus fala, não faça nada contra o menino, e aí ele tira o menino do altar, e quando ele olha, ele vê um carneiro preso entre os chifres, e ali se manifesta Jeová que provê. Jeová proverá, o Deus que provê. O Deus que nos traz aquilo que a gente nem imagina, mas Ele traz para a nossa vida. Se você faz a semente do reino crescer na sua vida, muitas coisas que você nem imagina vão começar a acontecer em você. Deus vai começar a te presentear com coisas que você nunca pensou em ter na sua vida. Talvez você esteja pensando assim, o que eu mais gostaria era de casar e ter minha família. Tá, muito bem, mas e aí? Que mais? O Senhor vai te dar muito mais do que somente casar e ter uma família. O Senhor pode te abençoar com muitas outras coisas, porque Ele é o Deus que vai trazendo providências para nós, naquilo que a gente nem imagina. Essa semente aqui, que está crescendo, não é para abrigar passarinhos, mas acaba abrigando. Ou seja, se a semente do reino cresce na minha vida, até aqueles que estão à minha volta passam a ser abrigados, passam a ser abençoados pela minha vida. Às vezes a gente traz o exemplo para o lado positivo, você não entende. Deixa eu trazer o exemplo para o lado negativo, que aí você vai entender. Você já deve ter visto muitas pessoas que na vida de outras pessoas, elas são problemas. Você já deve ter visto pais falando assim dos filhos, esse meu filho, ele está sempre endividado, eu sempre tenho que ajudar ele. Esse meu filho, eu tenho que sempre estar fazendo algo para ele. A esposa, o marido olha e fala, essa minha esposa está sempre com dívida, eu tenho que sempre ficar pagando as dívidas dela. Eu quero que você veja esse exemplo negativo, para você entender agora o positivo. Quando a semente do reino está em nós, nós somos abrigo para aqueles que estão à nossa volta. As pessoas vão olhar e vão falar assim, puxa, ele é uma bênção, ele sempre me ajuda. Ele sempre está perto, os conselhos dele sempre me ajudam. Ele sempre tem uma saída. Toda vez que eu preciso, eu posso contar com ele, porque ele sempre vai ter uma palavra, ele vai me ajudar, ele vai fazer alguma coisa. Quando o reino está em nós, aqueles que estão à volta são abençoados com a nossa vida. Aquele que tem, se lhe dará. Aquele que não tem, se eu pego essas palavras do reino, e eu olho e falo para Deus, Senhor, por que minha vida não muda? Porque agora que eu tenho uma pergunta, eu preciso buscar a resposta disso. Nos cultos que eu faço aqui de quintas-feiras, há anos, eu sempre falo para vocês assim, eu gosto de fazer pergunta, porque a pergunta você tem que ter uma resposta. E você precisa fazer perguntas. Por que essa situação financeira da minha vida não muda? Tá, você tem a pergunta? É uma boa pergunta. Agora você tem que ter a resposta. Quais são as sementes? Quais são as raízes erradas? Arranca isso. Coloca a semente do reino. Comece a se alimentar com a palavra de Deus, para você ver o que Deus tem para você, para o seu casamento, para as suas finanças, para tudo aquilo que você vê que está errado na sua vida. Comece a se alimentar com isso, para que agora esta semente do reino cresça em você, e aqueles que estão em volta de você, que antigamente te acusavam, começam a ver em você segurança, começam a ver em você prazer, começam a ver em você, como o mundo diz, um porto seguro, onde elas podem encostar o barco e falar,
daqui vem coisas boas para o meu barco, para a minha vida. Jeová Jirê é o Deus que provê. Essa semente, ela não foi feita para abrigar as aves, mas quando o reino se estabelece, até aquilo que a gente não espera, o Senhor muitas vezes faz acontecer na nossa vida. Eu queria que você fechasse a sua Bíblia para nós podermos tomar a ceia. E eu gostaria que você pensasse, não feche seus olhos ainda. Preciso que você pense, antes da gente orar. São duas parábolas que nós já vimos, mas guarda essa daqui hoje. A da quinta-feira você depois assiste o culto. Já tem essa semente com você? A semente do reino? Com certeza você já tem. Eu sei que você ama a Deus. Ela está aí. Agora essa semente precisa crescer. Semente não é tua. Não é tua. Ela precisa crescer. E agora que você quer que ela cresça, porque você quer ser abençoado. Você quer ser bênção na vida dos outros. Você quer que sua casa seja abençoada. Você quer que as pessoas olhem para você de forma diferente. Tá. Então agora, eu preciso começar a arrancar essas outras árvores. Preciso arrancar essas árvores. A árvore da maldade, a árvore da mentira, raiz de amargura, amor ao dinheiro, e tudo que é raízes que você sabe que foi engendrando aí, envolvendo a tua vida, de forma que você hoje não consegue fazer mais nada. Você precisa agora falar para Deus: Senhor, isso precisa mudar. Eu quero que a semente do reino cresça em mim. Então agora eu gostaria que você fechasse seus olhos, por favor. E você pensasse nisso que Deus te deu. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz. É aquilo que vem do Espírito Santo. Uma justiça do céu. Não é a nossa. Então que nesta noite você possa falar para Deus: Senhor, eu quero que essa semente cresça em mim. Abençoa a minha vida, para que essa semente cresça. E para que no momento certo, a minha família, as pessoas que estão perto de mim, possam vir se abrigar debaixo de mim. Você que é homem, peça isso para Deus: Senhor, faça com que essa semente cresça dentro de mim. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, uma menina, uma moça da nossa igreja, uma mocinha, 10 anos atrás, um pouquinho mais talvez, o pai dela na igreja, ela chegou para uma outra pessoa, que eu não vou citar nomes aqui, mas ela chegou e falou assim: eu queria que você fosse o meu pai. Aí você fica pensando: o que está acontecendo? Talvez você tenha que falar nessa noite: Senhor, faça essa semente crescer em mim, eu quero que ela cresça. Então agora, o que você precisa fazer? Primeira coisa é arrancar essas árvores erradas aí. Segunda coisa, você já sabe. Segunda coisa é você começar agora a gastar tempo com aquilo que vai fazer a semente crescer. Volte a ler a Bíblia. Volte a orar. Porque se você tiver um pouquinho, olha o tamanho da semente, o Senhor vai te acrescentar. E o Senhor vai te dar mais. E daqui a pouco a tua árvore vai estar tão grande. E aqueles aspectos errados da tua vida vão ter desaparecidos.
porque o que é de Deus vai ser maior do que o que era seu, e o teu passado vai ser suplantado pelo presente de Deus na sua vida. Então, peça para Deus nessa noite: Senhor, eu quero voltar a ler a Tua Palavra, eu quero voltar a orar, eu quero voltar, Senhor, a ter uma comunhão contigo, eu quero voltar, me ajuda, porque eu quero que essa semente cresça. Peça mais, peça para o Espírito Santo de Deus encher seu coração. Fale para Deus: Senhor, eu quero ter minhas experiências contigo, eu quero sentir o Senhor no meu dia a dia. Fale para Deus, faça uma oração sincera, fale para Deus: Senhor, eu me recuso a ser religioso, eu não quero viver nesse mundo 24 horas de forma natural, eu quero te sentir durante o dia, eu quero andar nas ruas sabendo que o Senhor está sobre a minha cabeça, que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o Deus da minha vida, que o Senhor está onde eu estou, que o Senhor vai aonde eu vou, que o Senhor se importa com aquilo que eu estou fazendo, que o Senhor se importa com aquilo que eu estou comendo, que o Senhor se importa com aquilo que eu estou vivendo. Senhor, me faz eu experimentar isso, Senhor, me faz eu andar sobre essa terra entendendo que o Senhor está em cada momento da minha vida, e não somente a hora que eu vou dormir, onde ali de forma religiosa eu falo obrigado por mais um dia, ou quando eu acordo, obrigado por mais um dia. Peça para Deus nessa noite. Meu irmão, a minha oração não pode mudar você se você não quiser, a semente não vai mudar você se você não quiser, mas se você quer, Deus vai ouvir a minha oração, Deus vai ouvir a sua oração, a semente vai crescer em você, o reino vai se manifestar em você, e você vai começar a andar pela rua de Araraquara, e de repente você vai escutar Deus falando com você: vai lá orar com essa pessoa, e você vai falar: eu? E o Espírito Santo vai falar: é você, vai lá, ora com ela. Ele vai falar: mas isso é uma coisa de doido. Mas você vai se alegrar. Sabe por que você vai se alegrar? Porque você vai falar assim: Deus está falando comigo. Sabe, irmãos, quando Deus começa a falar com a gente, lembra que eu falei no início do culto? Todas as coisas que Deus faz, que o Senhor Deus nos faz, ela é deliciosa, é uma bênção, mas nos coloca em situações difíceis. É uma delícia escutar Deus, mas muitas vezes quando a gente escuta Deus, o Senhor está falando assim: vai lá e pede perdão, vai lá e conserta isso. Nós temos que começar a ter essas experiências, o reino tem que crescer em nós. Você tem que falar para Deus: Senhor, faz essa semente crescer em mim. Hoje nós estamos vivendo num tempo, como eu preguei no domingo passado, um tempo em que as pessoas estão todas presas nesse mundo. Eu vejo, às vezes eu converso com uma pessoa, eu estava esses dias ouvindo uma pessoa, eu falei assim: a pessoa está mais preocupada no que o que as pessoas pensam dela, do que no pecado que ela está cometendo. Às vezes ela está mais preocupada com o que as pessoas vão pensar dela pelo que ela fez, do que ela está preocupada com o pecado que ela fez. Quando o reino cresce em nós, eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim, eu me preocupo com aquilo que Deus quer de mim, com aquilo que Deus está sentindo de mim, e não com aquilo que os outros pensam de mim. Avalie o teu coração. O apóstolo Paulo diz assim: avalie-se o homem, examine-se o homem a si mesmo. Examina o teu coração para você poder comer do pão, beber do cálice. E se tiver alguma coisa errada, o que você vai fazer? É só confessar para você poder participar, não é deixar de participar, é confessar. Então fala para Deus: Senhor, eu quero que o teu reino cresça em mim. Eu quero que o meu coração esteja pronto para o teu reino crescer em mim. Faz crescer o teu reino em mim. Eu queria chamar os pastores aqui para frente, pastor, presbíteros, venham para frente, por favor. Então, vamos orar. Eu queria orar com você, que
que precisa de unção para quebrar qualquer tipo de jugo sobre a sua vida. Talvez tenha algumas raízes aí que estejam impedindo você de avançar. Raízes que você nem sequer criou, mas foram plantadas dentro de você. Talvez porque pessoas foram muitas vezes abusadas, né? Abusadas emocionalmente, abusadas fisicamente, abusadas intelectualmente, moralmente. E tudo isso acaba gerando árvores dentro de nós. Eu queria que, se você nessa noite, você precisa que alguém ore por você, olha, coloca a mão sobre a minha cabeça. Queria chamar os diáconos para estar junto aqui também, para amparar. Se você precisa de uma oração, de um pastor, não tenha medo, venha para frente e peça para que Deus agora abençoe sua vida. Fale: Deus, eu quero que essa semente cresça. Tira todo impedimento da minha vida. Senhor Deus, eu quero pedir por esse momento de oração. E eu me coloco diante de Ti como Teu servo e peço a Tua misericórdia sobre nós agora. E que no poder do Teu Espírito o Senhor destrua, Senhor, tudo aquilo que foi feito em nós, que possa impedir o crescimento do Teu reino na nossa vida. Que as mentiras caiam por terra e que somente as Tuas verdades prosperem em nós. Amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe agora o momento da vida dos Teus filhos aqui. E que a manifestação do Teu Espírito venha, Senhor, sobre nós. Senhor, a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo. E nós tomamos posse, Senhor, da revelação que está no Teu reino. Que o Senhor quebre todo jugo nesta noite. Todo jugo que possa ter sido colocado sobre as nossas vidas, sobre casamento, sobre a família. Que o Senhor quebre esses jugos em nome de Jesus. Traz a Tua bênção, Senhor. Traz a Tua bênção sobre eles. Enquanto nós estamos orando com eles, eu gostaria de convidar você a ficar em pé, para que nós possamos fazer algumas coisas agora, como igreja. Enquanto estamos orando com eles aqui na frente, feche seus olhos, abre teu coração. Feche seus olhos, abre o seu coração. Tenha esse momento, você e Deus agora. E veja se tem alguma coisa que está paralisada na sua vida. E pergunte para Deus: Senhor, por que isso está paralisado? E peça para Deus: Senhor, faça o Teu reino crescer na minha vida. Fale para Deus: Senhor, faz crescer o Teu reino na minha vida. Faz crescer o Teu reino na minha vida. Faça crescer, Senhor. Faça crescer, Senhor. Espírito de Deus, Senhor da glória, eu peço que o Senhor enche esse lugar com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Senhor. Vem sobre nós. Meu irmão, peça para Deus agora, peça para Deus aquilo que você precisa. Peça para Deus, você está na presença dEle. Venha o Teu reino, fale para Deus: Senhor, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, aqui na minha vida, como o Senhor a tem nos céus. Eu quero a Tua vontade que está no céu, aqui na minha vida. Se você está enfermo, eu oro agora para que em nome de Jesus essa doença saia do seu corpo. Se você tem algum tipo de enfermidade, eu oro agora para que o Senhor Deus te cure agora em nome de Jesus, e que venha o reino dele sobre você. Que Satanás seja repreendido agora e saia amarrado em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de morte, saia amarrado em nome de Jesus. Saia desse lugar. Espírito de enfermidade, saia de qualquer lugar que você esteja no corpo agora. Eu te ordeno, saia amarrado
Meu irmão, você tem alguma enfermidade? Declare isso sobre a sua vida e fale: saia da minha vida a enfermidade. Saia agora. Pai, eu peço que o Senhor, no poder do teu nome, agora coloque a mão nessa coluna, endireita essa coluna, Senhor. Endireita essa coluna. Meu irmão, receba, endireita as tuas costas agora, receba. Que essa lordose, essa escoliose, esses desvios nas tuas vértebras desapareçam agora, em nome de Jesus. Agora, dos teus ossos, das tuas pernas, do teu joelho, saia toda a enfermidade, saia do teu corpo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Xereba, sorecandaralabachaya, sorebaia lamaia, sorecandaralaias. Espírito de Deus, faz crescer o teu reino sobre nós, faz crescer o teu reino sobre nós. Se alguém aqui tem problema de audição, Senhor Deus, eu peço que agora o Senhor coloque as tuas mãos sobre essa pessoa que tem problema de audição, que esse ouvido seja restaurado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse ouvido seja restaurado agora. Saia espírito de surdez, saia espírito de surdez, saia espírito de surdez, saia, em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma o teu lugar sobre nós, faz o teu reino crescer em nós, faz o teu reino crescer em nós. Eu queria convidar você ainda a fazer uma oração ainda mais ousada. Eu queria que você orasse agora por alguém que você ama e que tem um coração longe de Deus. Ora por ela agora e fala: Senhor, traz o teu reino sobre a vida desse meu filho, desse meu irmão, desse meu parente. Ore agora por ele, faça a tua oração. Fale para Deus: Senhor, traz o teu reino sobre ele. Faz crescer em mim a fé agora, Senhor. Faz crescer em mim essa semente, para que eu possa ver um dia esse meu irmão, esse meu parente, me abraçando, estando junto comigo, recebendo da sombra do teu reino, Senhor. Xereba sorecandaralabachaias, rocolobá surianderelebalabasaracandaralabás, reba shuricandarassurianderelebaias. Traz o teu reino, Senhor, traz o teu reino, traz o teu reino. Pede para Deus, essa pessoa que você ama, que você sabe que está longe, você sabe que está longe de Deus, ou que tem um coração duro, você fale para Deus: Senhor, traz o teu reino. A palavra de Deus diz que Ele inculcará, Ele colocará no coração das pessoas a verdade. Nós queremos que Ele traga a verdade para as pessoas, porque as pessoas estão presas na mentira. Senhor, traz o teu reino sobre aqueles que estão presos na mentira, sobre aqueles que estão presos no engano. Traz a tua verdade, Senhor, traz o teu reino. Xereba sorecandaralabacharalaias, racandaralabacharalamaias, surianderebas. Traz o teu reino, Senhor, traz o teu reino. Aleluias, aleluias, aleluias. Alguém que estava que você tem como olhar para se você estava com uma enfermidade ou com uma dor e você agora não está sentindo nada, você tem alguma manifestação do reino em você. Alguém que estava com alguma dor, ou você estava com uma dor na coluna e agora não está sentindo, ou alguém que sentiu algum estralo na coluna, alguns sinais que o Senhor pode dar de que Ele estava operando em você. A senhora sentiu? Glória a Deus. Mais alguém sentiu algo de manifestação de cura sobre o corpo? Ou do reino sobre o corpo? Aonde? Glória a Deus, Cleusa. Glória a Deus. Mais alguém? A senhora sentiu também? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Senhor, nós vamos participar da tua mesa. Nós estamos felizes de estarmos juntos e de termos o teu corpo aqui, Senhor, simbolizado pelo pão, símbolo do teu corpo, teu sangue que foi derramado por nós, simbolizado aqui pelo fruto da vide. Senhor, nós estamos felizes. Traz o teu reino sobre nós, faz crescer o teu reino em nós.
Alimenta-nos nessa noite, de forma, Senhor, que nós saímos daqui fortalecidos pelo Senhor. E que toda a Tua justiça, a Tua alegria e a Tua paz se manifestem em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, nós vamos participar da ceia. Queria chamar, por favor, aqueles que vão estar nos ajudando aqui na ceia. Venha para frente, por favor, para nos auxiliar. Glória a Deus. As crianças já vieram? Já? Irmãos, estamos diante da mesa do Senhor. Você está feliz? Você tem que estar feliz. Estamos diante da mesa dEle. Há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus sentou com os seus discípulos. E Ele disse assim: esse aqui é meu corpo. Esse aqui é meu sangue. Cálice da nova aliança, coma dele todos. Ele fez isso com os discípulos. E ele falou assim: agora vocês continuem fazendo até que eu volte. E olha que privilégio nós podermos participar disso. Daquilo que é dele. Que não foi o homem que inventou, foi ele que fez, é dele. Então eu te convido nesse momento a participar de forma alegre. Na hora que você pegar o pão na sua mão, você possa agradecer ao Senhor por Ele ter morrido por você. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi esmagado por nós. Você sabe como que um pão é feito, né? A massa tem que ser amassada, né? Jesus foi esmagado pelos nossos pecados. Ele levou todos os nossos pecados sobre Ele. Então quando você tiver com o pão na mão, agradeça a Ele. Fale para Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor fez por mim aquilo que nem eu faria por mim mesmo. Às vezes eu olho para os meus pecados, eu falo, eu não me perdoaria, mas Ele me perdoou. Ele me perdoou. Então, na hora que você tiver com o pão na mão, você vai olhar e vai falar: Senhor, obrigado porque o Senhor me perdoou. E a hora que você tiver com o cálice, você vai falar: Senhor, obrigado pela nova aliança. É uma nova aliança. Eu não preciso de mais de sacrifícios. Eu tenho acesso aos céus agora pelo Teu sangue. Eu não preciso que ninguém mais faça algo por mim para eu chegar até Deus. Eu chego até o Senhor agora. E adore-o no meio da tua ceia com Ele. Você vai ceiar com Ele. No meio da tua ceia com Ele, adore o Senhor. Se você tiver alguma coisa errada no seu coração, como é que você deve fazer? Fale para Deus: Senhor, me perdoe. A palavra certa é: Senhor, eu confesso o meu pecado. Eu peço que o Senhor me limpe disso. Pronto, participe. Foi assim que Paulo nos manda fazer. Se você estiver pensando como alguns dos antigos pensavam, né? Eu não vou comer porque eu não me sinto digno. Você está dizendo assim: eu não vou comer porque eu não me sinto digno e vou continuar indigno. E a mesa aqui é para te fazer digno. A mesa aqui é para te honrar. É para te colocar em condição de dignidade para participar dela. Então, se você não estiver bem, não é eu não vou comer. Não, se eu não estiver bem, agora é que eu vou ficar bem porque eu vou participar. E como é que eu fico bem? Confessando o meu pecado. Só isso. Não é para homem, não é para mim. É só você fechar os seus olhos e falar: Senhor, me lava disso. O Senhor já morreu por mim por isso. E eu não quero mais fazer isso. E participe. E agradeça a Ele, porque Ele que te perdoou. A mesa é dEle. Fala para o teu irmão: a mesa é dEle. É do nosso Senhor. Amém? Pai, obrigado por esse pão. Obrigado por esse cálice, que simbolizam, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue. E eu peço que nesta noite, cada um dos Teus filhos, ao pegarem desse pão ou beberem do cálice, possam ser alimentados por Ti, fortalecidos por Ti.
E que no meio desse fortalecimento, desta unção, o Teu reino cresça. E nós sejamos bênção para aqueles que estão à nossa volta. Senhor, eu quero profetizar uma nova estação na vida de alguns que estão aqui. Em nome de Jesus. E se no passado alguns aqui foram vistos como problema, chega o tempo de serem vistos como solução. Como homens dignos, mulheres dignas, homens de honra, mulheres de honra, onde as pessoas se achegarão e serão abençoadas pela vida deles. Que venha esse tempo sobre a sua vida, e que aquele que morreu por você, e que fez tudo por você, para que você tenha a honra, receba a glória. A Jesus seja dada a glória. Pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, segure o pão na sua mão, para que nós possamos participar juntos. E depois que nós comermos do pão, nós vamos beber do cálice. Então você também segura, para que nós bebamos juntos. Levante o pão que está perto, está na sua mão. Amado Deus, obrigado. Estamos tão felizes de sabermos que o Senhor hoje pode nos receber na Tua presença por meio de Jesus. Que Ele fez a obra
que foi consumado através da sua carne, para que nós tivéssemos acesso a Ti, Pai. Nós Te adoramos por meio de Jesus, Teu Filho, a quem o Senhor enviou, a quem é o próprio Deus. Por meio dele nós Te damos toda a honra e glória, Pai. E nós pedimos, alimenta-nos agora, Senhor. Fortalece a nossa vida. Fortalece-nos, ó Deus, para que realmente o Teu reino cresça em nós. E que nós possamos ser bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta. Traz tudo aquilo que precisamos, Senhor. Traz tudo aquilo que precisamos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Coma e adore você ao Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Glórias a Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, obrigado. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado. Obrigado pelo Teu amor sobre a nossa vida, por ter nos dado a condição de podermos estar no Teu livro da vida, a condição de sermos Teus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado. Santo, santo, santo é o Senhor. Fortalece-nos, Senhor, nessa visão. Fortalece-nos, Senhor, para que o Teu reino cresça em nós, para que venha a Tua justiça, venha a Tua alegria, venha a Tua paz sobre nós, Senhor. Santo, santo é o Senhor, Te adoramos. Deus, eu peço que agora no beber do cálice, eu peço que da mesma forma que o Teu Filho nos ensinou, que esse é o cálice da nova aliança, que por meio desse cálice, Senhor, seja destruída agora toda e qualquer ação do inimigo sobre as nossas vidas, de alianças estranhas, de coisas estranhas, que nós tenhamos promovidos no passado. Nós queremos nesta noite nos lembrar que a nossa aliança é com o Senhor, que só o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa salvação, em quem nós confiamos e dependemos. Então, Senhor, que nesta noite nós possamos renovar nossa aliança contigo, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque nós temos uma aliança contigo por meio de Cristo, Pai. Abençoa agora os Teus filhos e que seja quebrada toda a obra do inferno contra as nossas vidas. Toda operação do engano seja desfeita. E que o poder do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, que triunfou sobre principados e potestades, como diz em Colossenses 1, que expôs cada principado e potestades ao desprezo, como está escrito. Que o poder do sangue de Jesus agora esteja sobre nós, Senhor. E que ao bebermos desse cálice, nos lembremos do Teu poder vencendo as trevas, triunfando, Senhor, nos transportando do reino das trevas para o reino do Teu Filho, o Filho do Teu amor, do qual nós temos a vitória. Abençoa agora, Senhor, os Teus filhos ao beber do cálice. Faz o Teu milagre em nós, em nome de Jesus. Da mesma maneira que você segurou o pão, por favor, segure o cálice. Estrelas incontáveis, Tu conheces todas pelo nome. Todo o universo foi desenhado em Tua majestade. Tua
Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos fazer como nós fazemos sempre. Vá para perto da sua família. Nós vamos tomar juntos. Se alguém estiver sozinho, vire aí para o lado que tem alguém do seu lado com o cálice. Você vai tomar junto com ela. Mas não fique sozinho, por favor. Na ceia eles tomaram todos juntos. Na Páscoa comeram juntos. Então nós vamos fazer a mesma coisa juntos. Glória a Deus. Perguntei para minha filha aqui antes de tomar a ceia se ela gabaritou. Eu já disse que não vai nem tomar mais a ceia. Vamos beber? Fale assim para o teu irmão: esse cálice simboliza o sangue do nosso Senhor, que foi derramado pela nossa vida. Ele te ama. Ele nos ama. Ele fez tudo por nós. Que o reino dele cresça em nós. E a glória seja dada a ele. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro que nada e ninguém vai separar nossa família. O reino de Deus venha sobre a nossa casa. As bênçãos do Senhor venha sobre a nossa casa, em nome de Jesus, amém? Vamos beber? Beba e agradeça o Senhor. Senhor, obrigado pelo teu amor. Ore com a sua família agora, comece a agradecer a Deus com a sua família. Ore pelo seu marido, pela sua esposa, seus filhos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu cálice, Senhor, que pudemos beber juntos. Cálice da tua vitória, Senhor. Porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde deter-te, Senhor. Tu estás vivo. E assim como o Senhor está vivo, um dia nós estaremos na tua presença e viveremos eternamente. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Peço que o Senhor abençoe cada um de nós, Senhor, para que a nossa fé cresça, para que o teu reino em nós cresça, para que as manifestações do teu reino sobre nós cresça, e o Senhor receba toda a honra e glória. Por isso, Senhor, que nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que... E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Pode aplaudir o Senhor. Dá um beijo na sua família. Glória a Deus. O cálice se segura na sua mão e passa daqui para lá, ó. Daqui para lá, de lá para lá, vai passando o cálice que alguém vai pegar com a bandeja aí para a gente. Vamos adorar o Senhor para receber a bênção e irmos para casa? Vamos glorificar o Senhor. Jesus, o Rei dos Reis, sacode a terra com trovões santos, admirável, que gera espanto, o Rei da glória, Jesus, o Rei dos Reis, maravilhosa graça.
graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem traz a ordem, todos os cantos, quem faz o órfão, o Filho Santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça e cuja glória não é descrita. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Aleluia! Em uma só voz, vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Aleluia! Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo de adoração, obrigado pela Tua palavra. Senhor, queremos mais, queremos crescer mais, queremos ter mais entendimento do Teu reino, mais dos mistérios que estão envolvendo a nossa vida e o Teu reino. Traga isso sobre a Tua igreja, traga isso sobre a minha vida, traga isso sobre nós, Senhor, porque nós desejamos. E que cada um aqui, Senhor, seja abençoado por Ti. Que o Senhor os abençoe em mais um mês. Um mês, Senhor, na Tua presença. Um mês de manifestações do Teu reino. Um mês de prosperidade, um mês de graça. Um mês de saúde, um mês de milagres. Um mês onde notícias de milagres chegarão sobre a vida dos Teus filhos. E toda a honra e toda a glória será dada a Ti. Hoje e sempre, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vai na paz. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Quinta-feira, continuamos adorando o Senhor.